Fala pessoal, Daniel Scott aqui e hoje eu tô mega improvisado em São Paulo para trazer um assunto que tem gerado muitos debates nas redes sociais, a ida do Zelensky para os Estados Unidos, que foi para tentar um acordo de paz. Esse acordo não rolou e isso está dividindo pessoas de direita e de esquerda e não opostas entre si. Tem gente de esquerda que está a favor da Ucrânia, tem gente de direita contra a Ucrânia, então tá tudo bem confuso. Eu acho que esse é um dos poucos assuntos que tirou um pouco a polarização, porque dentro da direita e dentro da esquerda tem pessoas se opondo entre si, e eu quero estrear nesse canal aqui um novo quadro que é o X da Questão. Para quem me acompanha no Twitter, no X, vocês têm mais acesso ao meu trabalho, sabe que eu estou todo dia lá há muito tempo, e eu quero pegar alguns comentários, alguns posts que usuários que eu sigo do X fizeram, e eu quero comentar, fazer um react desses comentários, né? Não é bem react, mas eu quero pegar o que essas pessoas falaram e trazer para cá, para poder compartilhar com quem não segue essas pessoas no Twitter, quem talvez não use o Twitter, mas tem muito conteúdo bom lá, muito conteúdo que merece ser compartilhado. Então, para você que não está muito por dentro do assunto, eu vou dar uma resumida e vou pegar alguns comentários aqui que eu selecionei, que eu achei muito bons, e eu quero também falar da minha própria visão sobre essa questão Rússia e Ucrânia e sobre o acordo de paz. Vamos lá. Para quem não sabe, o Zelensky, presidente da Ucrânia, ele foi convidado pelo Trump para ir lá na Casa Branca, e recomendo que vocês assistam esse vídeo, porque é não só uma aula de negociação, é muito interessante ver como o Trump assume essa negociação, né? Ele é um cara que já negociou com as pessoas mais poderosas do mundo, é um cara muito bom em negociação. E o Zelensky chegou lá já num tom meio tipo pedindo uma atenção do governo americano, como se fosse obrigação do governo americano ajudar. O Zelensky, ele chegou sem terno, né? Tá todo mundo de terno, gravata lá. O Zelensky estava com uma roupa que foi justificada ali pelo fato de estar em guerra, e essa ser uma roupa de protesto ou de solidariedade ao povo que está em guerra. Isso eu até consigo entender. Mas eu honestamente achei que nessa reunião o Zelensky ele estava com um tom que não combinou muito com a situação. E isso foi apontado depois de um certo tempo de conversa, isso foi apontado pelo J.D. Vance, que é o vice-presidente. Ele falou: pô, irmão, tu tá chegando num tom aqui que você não tá com poder de barganha nenhum. A gente tá tentando resolver o problema aqui, você não tá com poder de barganha nenhum. E muitas pessoas falaram: porra, o Trump é um malvadão, tá ajudando o Putin, o J.D. Vance não deveria ter falado com o Zelensky dessa forma, enquanto muitas pessoas estão falando, cara, realmente o Zelensky chegou lá e chegou com um tom que não cabia para a situação. Eu vou dar primeiro a minha opinião pessoal e depois eu quero ler aqui alguns comentários que eu selecionei. E eu estive na Ucrânia em 2019, foi um país que eu gostei muito, estive lá em Kiev, conheci um pouco de cidades próximas, eu fui até Chernobyl, né, que inclusive foi um lugar que arriscou ter algumas questões ali de mísseis que poderia espalhar radioatividade. Eu estive lá em Chernobyl, um povo muito receptivo, um povo amoroso, é um país relativamente pobre. Se eu pensar, a Ucrânia é tipo a Bolívia da Europa, não é um povo rico, é um povo que tem muita corrupção. A guerra, eu recomendo muito que vocês assistam, tem um documentário, se não me engano é Winter on Fire, Inverno em Fogo, é na Netflix, é de 2014, que foi quando realmente começou essa guerra contra a Rússia, né? Para quem não sabe, a guerra começou em 2014, com a Rússia tentando manipular as eleições ucranianas, e a população ucraniana ficou revoltada, que era anti-Rússia, e foram para as ruas e teve um embate entre exército ucraniano contra a população ucraniana, e depois a Rússia invadiu a Crimeia
e chegou nessa situação onde, durante o governo Biden, a Rússia invadiu a Ucrânia. Honestamente, eu acho que ninguém quer ver guerra, né? Ninguém quer ver gente morta. Eu entendo o lado da Rússia, deles estarem com uma pressão do Ocidente, né, Europa e Estados Unidos contra a Rússia. Eu entendo, obviamente, o lado da Ucrânia, eu tendo a ser mais pró-Ucrânia. Eu acho que, a Rússia começou a invasão, embora eles aleguem que aquilo não é uma guerra, é uma operação militar especial, e eles alegam também que eles tiveram que atacar para se defender, que não é inteiramente falso, mas também não é inteiramente verdade, né? É uma situação bem complexa, que poderia ter sido evitada. Não foi evitada, ao meu ver, pelo governo americano da época, pelo Biden. Talvez se fosse o Trump ali, a guerra não teria acontecido. Poderia ter sido evitada pelo Zelensky, que obviamente poderia ter sido evitada pelo Putin. Então, cara, é uma situação que não tem muito certo e errado, e o que eu acho também que não adianta ficar analisando se é a Rússia que invadiu. Eu acho que, independente do que aconteceu, deveriam ser punidos os criminosos de guerra, né? Teve muita situação ali onde, o exército russo estuprou mulheres ucranianas, muitos deles eram mercenários, né? Não eram russos, era gente que ali que estava na guerra só para ganhar dinheiro, mas que não tinha nada a ver com a questão, que era de outros lugares da Ásia. Teve até o exército da Coreia do Norte ali. Então, tem que punir esses criminosos de guerra, né? Gente que matou civil, a própria Rússia foi responsável pela matança de muitos civis, estupros, acho que tudo isso tem que ser punido, mas, independente disso, é necessário ser negociada uma paz, e o Zelensky estava lá nos Estados Unidos para essa negociação, que acabou não acontecendo. Entendo também que, do lado dos Estados Unidos, os Estados Unidos fez uma oferta que, era muito agressiva para o Zelensky, mas eu vou ler aqui os comentários, mas realmente, se você não está numa situação de barganha, se você depende do dinheiro dos outros, você não tem muito poder de fala ali. Eu acho que esse foi o grande ponto da questão que fez as pessoas divergirem. Então deixa eu começar aqui com um comentário do Hoje no Mundo Militar. É o Marcelo aqui, que tem essa conta, é um cara sensacional de geopolítica. Eu concordo com muitas coisas que ele fala, eu gosto muito da linha de raciocínio dele, e eu acho que, assim, mesmo que eu não concordasse, cara, eu uso rede social para me informar dos dois lados. Então eu posso concordar com alguém, eu posso discordar, e eu acompanho os conteúdos da pessoa, eu não questiono, eu entendo que nem sempre eu vou estar certo, nem sempre eu vou ter minha opinião enviesada. Eu, tendo estado na Ucrânia e não na Rússia, eu tendo a ter uma opinião mais enviesada pró-Ucrânia. Então eu gosto sempre de ouvir o outro lado para talvez ver alguma coisa que eu não esteja vendo. E o Hoje no Mundo Militar escreveu aqui: todas as reuniões planejadas entre Trump e Zelensky foram canceladas. Ele escreveu isso bem depois de quando saiu o vídeo, né, que foi um vídeo que espantou muita gente, que foi o vídeo do J.D. Vance e do Trump batendo ali no Zelensky. Foi um negócio que foi pesado. E a primeira vez que eu assisti, eu falei, caralho, o cara tomou uma porrada ali, mano. Tomou uma porrada na frente de todo mundo, ao vivo. E depois que eu assisti o vídeo inteiro, as pessoas inicialmente assistiram um corte, né, de 2 minutos. Depois que eu assisti o vídeo inteiro, eu entendi um pouco mais o que estava acontecendo. Inclusive, deixa eu até pular um comentário aqui da Renata Barreto. Renata Barreto, ela é empresária, né, ela atua no mercado de educação, no mercado financeiro. Ela tem umas opiniões bem de direita, e ela escreveu aqui, antes de decidir o que você pensa sobre a briga de hoje, assista os 40 minutos de vídeo entre a interação do Zelensky com o Trump e o Vance. Não apenas 3 ou 4 minutos de quando a coisa escalou, que foi o que a maioria assistiu. Isso vai mudar a percepção de vocês, como mudou a minha. E eu tendo a concordar um pouco com a Renata, tá? Eu entendo que analisar só 3 a 4 minutos onde o Trump e o Vance estão batendo no Zelensky, você vai ficar,
desnecessário isso. Mas depois você assiste o vídeo inteiro, você começa a entender uma série de coisas, você começa a entender também que, de certa forma, o Trump e o Vance, eles podem ter se sentido ofendidos ali de, estarem sendo meio que não manipulados, mas de um cara que tá numa situação de pedir ali, um cara que tá numa situação com zero poder de barganha, tá querendo crescer pra cima de você. Ninguém gosta, mano. É a mesma coisa que, sei lá, eu vou até contar uma história que aconteceu. Eu tava saindo da igreja e aí sempre fica gente na porta ali pedindo coisa e tal. Um cara pediu um biscoito. Eu tava indo no supermercado, eu falei, cara, beleza, eu compro um biscoito pra você. Aí eu comprei um biscoito, sei lá, mais barato. Não comprei um Oreo, comprei sei lá qual biscoito, numa marca mais barata. E o cara reclamou. O cara falou, mas é pra dar esse biscoito, melhor nem dar. E é meio tipo isso, cara. É meio tipo isso. Se você tá numa situação de receber, cara, você não reclama, a não ser que você possa dar alguma coisa em troca. Então, foi meio tipo isso que o Trump e Vance podem ter percebido. Tipo, eles são os caras mais poderosos do mundo. Então, você vai ver o outro cara crescendo pra cima de você, é brabo. Vamos lá, voltando aqui pro hoje no mundo militar. Todas as reuniões planejadas entre Trump e Zelensky foram canceladas, não haverá mais assinatura do acordo de minerais. O que é esse acordo de minerais? A Ucrânia ia possibilitar os Estados Unidos de explorar minerais lá no país, e os Estados Unidos ia dar essa segurança, ia acabar com a guerra, ia dar essa segurança. E depois eu vou voltar nesse acordo porque tem uma opinião bem interessante sobre isso. Trump publicou na sua rede social que Zelensky não está pronto para a paz e desrespeitou os Estados Unidos no Salão Oval da Casa Branca. O trecho final dessa mensagem, que foi emitida pelo Trump, parece sugerir que Trump expulsou Zelensky do local. Se isso foi combinado antes, não saberemos, mas foi uma grande vitória para Putin hoje. Então, segundo hoje, no mundo militar, a expulsão, entre aspas, do Zelensky feita pelo Trump, foi uma vitória para o Putin. De certa forma, sim. Eu imagino que o Putin deve ter assistido isso pensando, me dei bem. Mas eu acho que tem mais coisa aí, eu acho que não é só isso. Eu acho que esse episódio ainda não terminou. Acho que isso pode ser uma forma ali dos Estados Unidos agora estarem atrás de mais poder de barganha. Já tinham bastante antes, agora estarem atrás de um pouco mais. Aí, o Hoje no Mundo Militar fez ainda um outro post. O The Economist resumiu muito bem o que muitos aliados dos Estados Unidos estão pensando agora. Como confiar em um país que traiu uma nação aliada justamente em um momento de grave crise e invasão. Então, o Hoje no Mundo Militar basicamente está dizendo aqui, e ele continua, se ficar confirmado que o Trump bloqueou todas as ajudas militares para a Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos terá dado a Putin a vitória que ele não conquistou pelos seus próprios meios. Então, basicamente, o que hoje o mundo militar está dizendo aqui é o seguinte, os Estados Unidos estavam até então apoiando a guerra contra a Ucrânia e, cara, de certa forma, aquilo que o Trump fala de doamos não sei quantos bilhões para a Ucrânia, não foi bem assim. Por quê? Porque essa doação, boa parte dessa doação, não foi um avião com dinheiro chegando na Ucrânia e toma esse dinheiro. Não foi. Foi uma doação de armas, muitas das quais já faziam parte do arsenal militar. Os Estados Unidos estavam para vencer, então aquilo desovou armas dos Estados Unidos, que eles já iam ter um custo de descarte dessas armas, né, reciclagem. Os Estados Unidos compraram muitas armas da indústria militar americana, então empresas como a Lockheed Martin, por exemplo, se beneficiaram muito com essa guerra. Então os Estados Unidos se beneficiou com essa guerra, não dá para só falar que os Estados Unidos, por altruísmo, estava ajudando a Ucrânia. Não é bem assim. Mas, por outro lado, é possível ver também que uma nação que hoje, por exemplo, está na OTAN, uma nação europeia, ela vai pensar,
os Estados Unidos uma hora pode estar me protegendo aqui, mas do nada isso muda. Então, a confiança nos Estados Unidos como aliado, para muitos países, ela pode ficar mais fraca, mais frágil. E é o que hoje no mundo militar está dizendo aqui. E, de fato, é verdade. Os Estados Unidos hoje estão bem menos previsíveis do que eles eram. Agora, eu pensando como americano, eu pensaria, cara, eu não conheço a Ucrânia, nunca fui para a Ucrânia, não vou para a Ucrânia nunca na vida. O máximo que eu vou de Europa é Itália, França, então essa guerra eu quero que se exploda, eu quero focar nos Estados Unidos aqui, eu quero que o governo foque os seus recursos nos Estados Unidos, até porque o país está para entrar numa possível recessão aí, inflação alta, custo da dívida alto, muitas coisas ali que o DOGE, né, o Departamento de Eficiência Governamental, está vendo que era ruim e eu quero resolver esses problemas. Então eu, como americano, eu talvez estivesse mais propenso a pensar nisso. Para que eu vou ajudar a Ucrânia se eu, não tem nada a ver com esse país? Então, o que o Hoje no Mundo Militar está falando aqui tem uma certa razão. Tipo, para um aliado dos Estados Unidos, as coisas ficam mais imprevisíveis. Só que, para o americano, cara, ele não tem nada a ver com a Ucrânia. Então, talvez ele esteja mais preocupado nas questões locais. Então, talvez para o americano seja, politicamente falando, ele pense, cara, gostei dessa atitude do Trump, porque está focando nos Estados Unidos e não em outros países. Então, como eu falei, é uma situação realmente complexa aqui. E aí, trazer um terceiro e último comentário aqui do Hoje no Mundo Militar, que ele fala da Caroline Leavitt, que é a porta-voz do Trump, disse que os Estados Unidos não fornecerão mais armas para a Ucrânia. Trump efetivamente deu. Então é só uma sequência aqui, né? Como Hoje no Mundo Militar vai cobrindo em tempo real a situação, eles estão falando que agora o Trump está muito propenso a não dar armas para a Ucrânia. E realmente, se isso acontecer, ou a Europa vai ter que cobrir essa carência, e vale lembrar que o PIB da Europa é muito maior do que o PIB russo, ou a Ucrânia já era, ou o Putin vai conseguir finalmente anexar a Ucrânia. E tem um comentário aqui que eu achei interessante, área militar, não seguia esse perfil, vi por um retweet ali, nunca vá na casa do seu pai e reclame da mesada ou da comida quente que você está comendo, fica a dica. E realmente o que aconteceu foi meio tipo isso, cara, foi meio tipo isso. Se você está sendo ajudado, cara, você fica quietinho ali e ouve, você não pode reclamar. Então eu gostei bastante desse comentário, porque por mais pró-Ucrânia que você seja, é impossível não ver ali que o Zelensky tava com um tom de que não tá com o tom de quem tá sendo ajudado, cara. Agora eu quero selecionar só mais 2 comentários aqui, um do Marcelo Carvalho, que é o fundador da Rede TV, é um cara muito pró-direita, é um cara que das redes de TV, ele é o oposto tipo da Globo, porque é um cara bem pró-direita, é um cara que eu gosto aqui das opiniões dele, já me recompartilhou algumas vezes, e ele comentou aqui o que ele acha dessa questão. Zelensky e Trump, minha opinião. Até quem é muito júnior sabe que quando a imprensa está na sala, você fica pianinho. E, cara, pro Zelensky trazer uma questão dessas abertamente para a imprensa, mano, você não faz isso. Você não faz isso. Porque por mais que a outra pessoa ela aceite na encolha engolir o sapo, publicamente não tem como o cara mais poderoso do mundo se rebaixar, se ajoelhar para o Zelensky vir e montar em cima dele. Então, o fato de ter tido a imprensa, ele, talvez se essa reunião não tivesse sido gravada, talvez o resultado fosse outro. Mas estava sendo gravada e o Zelensky tentou dar um truco ali. Ele falou, porra, vou para cima,
ele veio de vitimismo, já que eu, detesto gente vitimista, e o Trump falou, mano, na frente de todo mundo, você não vai fazer isso comigo. Na verdade, quem falou primeiro foi o J.D. Vance, depois o Trump entrou. É um descabimento total o Zelensky ter saído na porradaria com as câmeras ligadas. No momento que disse, tem um mar entre vocês, mas vai chegar aqui, né? Existe um mar entre a Rússia e os Estados Unidos, mas essa guerra vai chegar nos Estados Unidos, o caldo entornou. Mas nada é definitivo. Então eu concordo aqui com o Marcelo, cara. Mano, na frente das câmeras, você não. É tipo. A mulher separa do marido, tem uma treta entre eles. A mulher separa e ela vai publicamente expor coisa do marido. Mano, você não faz isso. Você não traz treta para público. Especialmente quando a outra pessoa está numa posição muito superior à sua. E para fechar, um depoimento aqui do Stephen Kennedy, que ele era professor, né? O cara, eu admito que ele, não sei o que ele faz exatamente hoje, mas é um cara que eu sigo há muitos anos. Ele é formado em Harvard, gosto muito do conteúdo dele. Ele tem umas opiniões mais de centro, né? Não só de direita. E um cara muito inteligente, ele tem uma visão de negócios, até por ter ido para Harvard, ele tem uma visão de negócios que poucas pessoas têm. E ele escreve aqui, simplesmente brilhante. Trump foi simplesmente brilhante. Se você criticou o jeito Trump sem entender a complexa arte de negociação, pare agora e apague o que você escreveu. Caso contrário, só estará expondo a sua ignorância. Se você não tem um MBA, você é a última pessoa que deveria opinar sobre o assunto. Porque ele fala aqui que você tem que ter feito um curso de negociação para entender o que o Trump fez. Trump, por outro lado, já negociou centenas de vezes ao longo da vida. Tem uma formação sólida e até escreveu The Art of the Deal. É um livro do Trump que é muito bom para quem quer aprender sobre negociação. Ele sabe que uma boa negociação não pode ser um jogo de soma zero. Precisa ser um ganha-ganha, pois, do contrário, o acordo jamais será cumprido. E aqui que vai entrar um ponto interessante, ó. Zelensky, um comediante sem experiência real em negócios ou diplomacia, não entendeu o que estava acontecendo. Trump estava articulando um substituto para a OTAN. Então a ideia aqui é o seguinte, o Trump, ele pensou, eu não consigo colocar uma OTAN na Ucrânia porque a Rússia nunca vai aceitar isso. Mas eu consigo fazer um substituto para essa OTAN. E foi o que o Trump pensou, garantindo a segurança da Ucrânia sem amarrar os Estados Unidos em um conflito sem fim. O acordo comercial, que poderia ter sido assinado ontem mesmo, foi sabotado por Zelensky, que na última hora tentou incluir novas exigências. Esse erro fatal jogou fora uma oportunidade histórica. Enquanto a esquerda acredita no mantra ingênuo de faça amor, não a guerra, a direita pragmática segue o princípio de faça comércio e evite a guerra. Quer um exemplo? Taiwan não foi invadida pela China, porque os Estados Unidos dependem economicamente da ilha. Mas a Ucrânia, para os Estados Unidos, não tem uma relevância estratégica. E é bem isso, cara. Não tem nada na Ucrânia para os Estados Unidos. Talvez tenha um minério, só que os Estados Unidos não está lá. Trump iria substituir a OTAN pelo próprio interesse dos Estados Unidos. Não mexam com a nossa parceira Ucrânia. Mas o Zelensky não percebeu isso. Em vez de aceitar o tratado comercial e garantir a estabilidade do seu país, Zelensky já de início atacou Trump e Vance, acusando-os de não pensarem no povo ucraniano. E aqui tem um ponto bom. Cara, ninguém tá pouco se ferrando pro povo italiano. O americano nem sabe, o americano tá nem aí. O americano vai pensar, o que tem aqui para mim? E era que o Trump, segundo o Stephen Kennedy, a ideia do Trump era, eu pego o seu minério e eu tenho um motivo para os Estados Unidos intervir nessa guerra. Eu não vou ter a OTAN, mas eu vou ter uma exploração americana ali. E na exploração americana ninguém toca. Então seria uma forma de fazer uma OTAN, entre aspas, sem ter a OTAN. E o Stephen Kennedy segue aqui. Foi nesse momento para o Kennedy, o Zelensky atacou o Trump e Vance, e foi nesse momento que Trump e Vance perceberam que estavam sendo usados.
Trump também sabe algo que muitos parecem ignorar: a Rússia tem armas nucleares, e um conflito prolongado com Moscou poderia levar a uma terceira guerra mundial, com ogivas voando para todos os lados. Zelensky, por sua vez, reagiu com alarmismo, dizendo que Putin não pararia na Ucrânia e que Polônia e Dinamarca seriam os próximos alvos. E, de fato, ele foi um pouco alarmista, tanto que ele falou: porra, a única coisa que separa os países é um oceano. E claramente não fez seu dever de casa. Assim como muitos de vocês que repetem esse argumento sem nunca terem lido Alexandre Dugin, principal ideólogo de Putin, Dugin não quer reconstruir a União Soviética, ele quer reunificar os russos étnicos, muitos de quais estão na própria Ucrânia. De fato, o leste da Ucrânia tem muitos russos étnicos. Trump e Vance ficaram furiosos. Eles estavam oferecendo uma saída para Zelensky, uma oportunidade para negociar sem ser responsabilizado pelas 45 mil mortes ucranianas. Zelensky poderia ter saído ileso, e o Zelensky poderia de fato ter falado: cara, a culpa desse acordo aqui não é minha, foi o Trump que me obrigou, mas o Zelensky não quis isso. Os jornalistas previsivelmente não entenderam nada do que aconteceu ontem, mas a verdade é clara: Trump e Vance deram um grande passo para encerrar essa guerra. Então, pessoal, o vídeo está ficando mais longo, mas eu acho que eu cobri bastante coisa aqui. Eu acho que para você que estava um pouco por fora desse assunto, vai ter bastante material aí para se munir de informação sobre ambos os lados. Eu tentei trazer um pouco dos dois lados, trazer a minha visão também, e agora eu quero saber a sua. O que você acha? Se você achou que a atitude do Trump e do Vance foi certa, ou se você acha que o Zelensky estava com a razão. Deixa aí nos comentários. E também, se você chegou nesse ponto aqui do vídeo, cara, deixa no mínimo um like aí, vai ajudar demais o canal. E já segue também, se você não está seguindo ainda, já segue o canal. A gente se vê na próxima e, como sempre, muito obrigado por assistir.